E antes de você sentar, dá um grande abraço no teu irmão aí, fala para ele assim: é meu sonho dar esse abraço a você. Ah, meu sonho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está na bênção aí, meu irmão? Pode sentar. Que bênção, irmão amado. Dá vontade de nós ficarmos aqui adorando a Deus para sempre. E aí o Valdir fica colocando pilha em nós, né, irmãos? E lá na glória, como é que vai ser? Irmão, vai ser céu na terra, vai ser terra no céu para sempre. E a coisa mais gostosa que vai acontecer no céu, irmãos, eu sei que lá vai ter rua de ouro, lá vai ter mansão celestial, mas nada vai se comparar, onde nós vamos estar face a face com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, irmão, nós vamos lá diante do Cordeiro de Deus derramar a nossa coroa, porque nós não merecemos nada e queremos já desde agora render a Ele o louvor, a majestade, a adoração. Que coisa linda, maravilhosa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe e fale com você de maneira sobrenatural. E nessa noite Deus colocou uma palavra no meu coração, meu irmão, que Deus tem falado muito comigo sobre vencendo frustrações e vivendo milagres. Queridão, não tenho uma boa notícia não para você. Em algum momento da tua vida, se você já viveu, vai viver ou está vivendo uma frustração. A frustração não avisa, a frustração... Tem dia que você sai de casa e fala assim: meu Deus, o que eu fui fazer hoje? Irmão amado, dia 31 de dezembro, um 31 de dezembro aí, o pastor Gilson falou assim: olha, quero todos os pastores aqui na igreja, vamos ter um culto da virada cheio do Espírito, 10h30, todo mundo aqui. E aí um pouquinho antes de vir para cá, minha filha falou assim: pai, vamos levar uma lasanha lá na minha célula, porque depois do culto da virada vai ter uma reunião da célula. Eu falei: vamos lá rapidinho. E aí chegamos no meio do caminho, meu irmão, nos perdemos, não sabia mais. E eu ficava olhando para o relógio, eu ficava lembrando do pastor Gilson, falei: meu Deus! Aí a Tayane teve uma brilhante ideia, falou assim: pai, entra por aqui. Eu entrei lá por uma rua, tinha chovido muito em Campo Grande. Irmão amado, aí eu vi uma lagoa lá na frente. E aí a Tânia, assim, aquela mulher virtuosa, sempre encorajando o marido, né? Vai que você consegue. E eu engatei uma ré assim, irmão, para dar aquele embalo do míssil. E aí engatei uma primeira, meu irmão, toda a velocidade possível, naquela... As bolinhas subindo assim, irmão. O carro anfíbio, irmão, naquela lagoa. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora? Primeira coisa que eu falei: não converse comigo. Deixa eu contar até, não é 5 não, até 100. Irmão, tem frustrações que chegam na vida da gente, que a gente fala: meu Deus, o que eu fiz para merecer um negócio desse? Irmão, teve uma frustração que eu estava lembrando esses dias. Tem frustrações que são, assim, verdadeiras bênçãos. São verdadeiros livramentos de Deus, quando Deus permite que alguma coisa não saia exatamente, porque a frustração é aquilo que a gente esperava algo e não aconteceu aquilo que eu esperava. Então, meu irmão, alguns anos atrás, antes de namorar com a Tânia, minha esposa, eu conheci uma menina lá em São Paulo, na cidade que eu morava, Guilherme, e aí apaixonei pela menina, mas a menina não me queria, Guilherme. Fiquei numa fossa, frustração. E aí meu pai falou assim, meu pai era vivo naquela época, falou assim: vamos lá para Campo Grande. Eu falei: tô fazendo nada mesmo, estou numa fossa, vamos para Campo Grande. Ah, irmão, quando eu cheguei aqui, vi a morena de olhos verdes, acabou toda a fossa da noite. Em 5 segundos, meu irmão, acabou a fossa. A hora que eu vi a Tânia, eu falei: vou casar com essa mulher, essa morena não me escapa. Então, irmãos, tem algumas frustrações que acontecem na vida da gente, são verdadeiras vitórias. Eu estava falando no culto das 17, que um tempo atrás, o Domício me lembrou, que tinha uma irmã, que ela trabalhava em Nova York, e trabalhava nas Torres Gêmeas, e no dia 11 ela estava indo em direção ao trabalho, e aí se atrasou, e querendo chegar mais rápido no trabalho, quebrou o salto, irmão, do sapato. E ela começou a praguejar: que coisa, quebrou meu salto, e agora eu vou ter que andar assim com esse sapato. Entrou numa sapataria para consertar o sapato, vou chegar atrasado. Enquanto ela entrou na sapataria, meu irmão, para consertar o sapato, primeiro avião bate lá nas Torres Gêmeas, aquela poeira toma conta do centro de Nova York.
Aí o Espírito Santo vem para ela, viu? Por que eu não permiti que você chegasse no teu trabalho na hora certa? Então algumas frustrações vêm na nossa vida, irmão, com os verdadeiros livramentos. Tem coisas que não acontecem na tua vida, meu irmão, porque Deus não está querendo dar isso para você, porque Ele tem algo muito melhor. Então os nãos de Deus, meu irmão, são os melhores sims que nós temos na nossa vida, porque Deus tem algo muito melhor, muito mais interessante. Esses dias eu quero, assim, em nome do Senhor Jesus, glorificar a Deus pela sua vida. Porque eu sei que muitos, centenas dos irmãos oraram pela Tayane, Paulinho foi lá visitar, vários dos irmãos foram lá visitar a Tayane. Irmão, eu preguei aqui no Tadel foi no mês passado, saí aqui do Tadel, fomos almoçar e a Tayane já fala, pai, estou com dores. E aí falei, vamos no médico, ele está com dor, levei lá no médico, irmão, e cirurgia de emergência. Já marcou a cirurgia, fez ultrassom, centro cirúrgico, crise de apendicite, não pode passar. E aí, naquela angústia, né, de cirurgia, eu falei, meu Deus. E, passado alguns dias, já falando para o médico para ter a alta, né, o doutor Bebeto acompanhou o processo também. E aí, passado alguns dias, a gente esperando a alta, o médico, a Tayane tem outras dores, novas dores, diagnóstico, outra cirurgia. Eu falei, meu Deus. Coração de pai fica frustrado, fica aflito, Andréia, porque a gente quer o nosso filho, às vezes nós queremos até sofrer a doença dos nossos filhos para que eles fiquem bem. E aí, segunda cirurgia, aquela tensão de segunda cirurgia, Fábio, tensão, e aquela orando, a igreja orando, a rede orando, vários irmãos orando, Dorival Tadeu, Lilibete orando, pessoas clamando a Deus. E aí quando a gente esperava algum tempo, ela teve a alta, foi para casa, ficou poucos dias em casa, dor de novo. Levou no médico, cirurgia, 3 cirurgias, irmão. No mês de, nós estamos em agosto, no mês de julho. 3 cirurgias no espaço de 15 dias. Então são frustrações que acontecem na nossa vida. E toda vez que eu olho para uma frustração, eu entendo que Deus está usando frustrações, presta atenção nisso, para ensinar grandes lições na nossa vida. Mas a grande pergunta, a grande dúvida, é o que eu faço com a frustração? Porque há frustrações que vêm na nossa vida, que se nós não sabermos lidar com as frustrações, elas nos acorrentam, elas nos prendem. E eu conheço pessoas, irmãos, que estão amarrados, estão grudados, acorrentados a frustrações de 10, 20, 30, 40 anos. Quando você vai falar com ele, vira e mexe, aí ele volta lá naquela situação, daquela frustração, daquela dor que não sai, que não cura. Então há pessoas que vivem talvez a vida inteira presos a frustrações. E cada um reage diante de uma frustração, né? Tem pessoas que diante da frustração, irmão, se isso acontece com você, me perdoe, mas eu vou ter que fazer, tá? Você me perdoe. Uma pessoa que passa por frustração e fica de biquinho, né? Por que isso está acontecendo comigo? Faz mimimi, né? Parece torcida daquele time lá, não vou falar porque o Domício está aí, né? Ficam profundamente chateados, fica andando assim, cabisbaixo. Eu entendo que por um momento nós até ficamos chateados, irmão, mas eu vou viver para sempre debaixo dessa chateação? Eu vou viver para sempre amarrado a uma frustração, a uma corrente? Há pessoas, irmãos, que diante de uma frustração, que talvez seja mais ou menos do meu lado, fica extremamente nervoso, irritado, ansioso, violento, não fala comigo, espera um tempo, né? Tem pessoas que diante de uma frustração começam a gritar, jogar as coisas, né? Você já viu isso? A pessoa começa a jogar panela, né? Taca prato no chão. Você já viu isso? Né? Nos filmes a gente vê, na igreja não, né, irmão? Na igreja só santo, não tem isso na igreja, né? Aquela pessoa que acontece uma coisa, né? Né? Não acontece, só nos filmes, nas novelas, né? Aí tem pessoas, irmãos, que diante de uma frustração, fica chateado com Deus. Fica bravo com Deus. Como é que o senhor fez um negócio desse comigo? Tem solteiro aqui, irmão? Tem solteiro? Cadê os solteiros aí? Solteiro, levanta a mão. Levanta a mão. Não faz mão de jacaré, não, irmão. O jacaré levanta a mão assim. Não, levanta a mão bem alto mesmo, aí, ó. Irmão, levanta a mão aí, bem alto. A esperança para você, meu irmão.
A minha mãe casou com 70 anos, irmão. Então, persevera. Não fica frustrado, não. Porque minha mãe ficou viúva há muitos anos, mas perseverou. E eu e o pastor Gil fizemos o casamento dela, irmão. Foi uma benção. E no dia do casamento eu virei para o noivo, vocês têm certeza? Ela é brava. E aí ele falou para mim ontem, né? Ele foi lá em casa ontem, meu padrasto, o seu Adail, o pai da Vasti. E ele falou assim, estou vivendo um momento de love. Ele falou, ó, e você vai falar para mim isso, que eu sou filho? Agora está céu na terra. 70 anos, Valdir. Tá esperança. Tá esperança, Valdir. Tá esperança. O Valdir só tem 25, né? Irmão, você já viu criança em supermercado, quando a mãe fala assim, não vou dar o brinquedo para você? O que acontece com algumas crianças que não são daqui da igreja, né, irmão? De outros lugares, né? Se joga no chão, você já viu isso? Você já viu? Irmão, é uma vergonha, não é? Quem já viu isso, irmão, no supermercado? Ó, você está lá no supermercado, né? Pegando sua compra, aí de repente passa uma criança, e aí o choro parece que ela vai morrer, né, irmão? Eu quero meu brinquedo, eu quero meu chocolate. Todo lugar tem isso, irmão. Mas é criança. E é comportamento de criança. Por exemplo, eu fui em Minas Gerais, tem mineiro aqui, irmãos? Quem são os mineiros aqui? Levanta a mão, mineiro. Olha aí, mineiros. Eles vão entender bem isso aí, né? Porque mineiro e queijo tem uma ligação assim muito forte, desde criança. Estamos na lanchonete lá em Minas Gerais. A gente estava na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Eu, no intervalo, fui tomar um café com a Tânia numa lanchonete. Tá, tomando um café. Aí, de repente, vejo uma criança numa lanchonete se jogando no chão. Eu falei, meu Deus... Que mãe, o que essa mãe está fazendo com esse filho? Será que não está dando comida para ela? E a criança se jogava, eu quero pão de queijo. Eu falei, que isso? Aí a moça da lanchonete falou assim, não tem mais pão de queijo. Aí ele batia assim, eu quero mais pão de queijo. E a mãe falou assim, não tem pão de queijo como empada? Eu não quero empada, eu quero pão de queijo. Só em Minas Gerais para acontecer um negócio desse, irmão. Eu nunca vi, fora de Minas Gerais, alguém para gostar tanto de pão de queijo. Nós estamos no dia da ceia, né? Vou entregar aos mineiros aqui. O sonho do mineiro é que no dia da ceia, irmãos, em vez do pão puma, seja pão de queijo. Você já imaginou? Esse é o sonho de todo mineiro. Não é isso? Olha, já está lá. Ele vai sair daqui para passar no mercado e comprar um queijinho. Com café. Então, irmãos... Mas é criança tem esse comportamento. Mas o que acontece conosco é que vai passando um tempo, e a gente deixa de ser criança na fé. A maior parte de vocês aqui, irmãos, tem mais de 10 anos na fé. 5, 10, 15, alguns aqui, 30 anos na fé. Mas vira e mexe, quando a gente passa por uma frustração, bate um gatilho dentro de nós e nós começamos a ter reação de criança. Reação, meu irmão, de alguém infantil na fé. Queridão, olha aqui para mim, não fica bravo comigo não. Mas Deus te trouxe nessa noite para nos ensinar a parar de ter comportamento de criança na fé. Deus está querendo levantar um homem de geração de homens e mulheres maduros, que diante de uma frustração, saiba lidar com a frustração. Então nessa noite, meu irmão, nós vamos ver alguns desafios, algumas atitudes que nós precisamos colocar em prática para sair da frustração e viver milagre. Porque se nós não colocamos em prática a palavra do Senhor, meu irmão, nós ficamos talvez eternamente como crianças que se portam, se comportam com reações assim, de se jogar no chão. E desculpe a sinceridade, mas talvez você que fica magoado com Deus. Eu conheço tanta gente que ficou magoado com Deus, e a primeira coisa que ele faz, ele deixa a igreja. Irmão, o evangelho, escuta isso que eu vou dizer para você, não fica chateado não, mas nós precisamos ser transparentes com você. O evangelho, meu irmão, não é a lâmpada do Aladim, onde você vai lá e faz um pedido e o Aladim faz o que tu quer, não. Meu irmão, o teu Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E quando Deus diz um não na nossa vida, queridão, é porque Ele tem algo muito melhor. Que essa mulher que você está orando aí, e esse homem talvez não deu certo, meu irmão, ele tem uma mulher muito melhor para você em nome de Jesus. Nós precisamos discernir isso. Que quando as coisas não estão acontecendo na nossa vida exatamente como nós queremos, é porque Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa fé, trabalhando, meu irmão, no nosso homem interior, esculpindo em Cristo, forjando o caráter de Cristo em nós, para que eu e você, meu irmão, quando enfrentarmos diante de lutas, de problemas, enfrentarmos situações que não estão exatamente do jeito que eu quero, eu não venha ter um comportamento de criança. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5. A história de um frustrado pescador. Lucas, capítulo 5. E eu só vou assim dar um cenário para você. Tem pescador aqui, irmão? Tem pescador? Tem pescador? O Marcos, eu sei que é pescador. Não tem coisa pior para o pescador que aquela perguntinha no final da pescaria: você pegou alguma coisa? E ele não pega nada, irmão. Pedro, aqui não era o apóstolo ainda. Aqui Jesus estava no começo do ministério. Jesus estava ali selecionando os seus discípulos, seus futuros apóstolos. E aí Pedro estava na mira de Jesus. Pedro era o alvo de Jesus. Pedro, talvez, ele tinha ali o potencial de Pedro. Quando você olha para a vida de Pedro, você dá para ter pistas de como que era Pedro no meio da sociedade. Porque o Pedro era um cara extravagante, um cara falador. Quando criticaram a igreja lá em Atos 2, ele que toma a palavra e fala assim: não estão bêbado coisa nenhuma. Então Pedro era um líder nato. E olhando para essa característica da vida de Pedro, talvez, provavelmente não está na Bíblia, mas dá pistas, que Pedro era muito conhecido na sociedade, muito conhecido pelos pescadores, talvez o líder do sindicato dos pescadores, talvez, não sei. Talvez Pedro fosse o cara ali mais conhecido, um dos mais conhecidos ali na região do Mar da Galileia. Quando precisa de alguma coisa, em vez de perguntar no Poço Piranga, fala assim: vai lá no Pedro deve saber. E Pedro passou a noite inteira e não pegou nada. Irmão, aí ele volta para a praia. Pergunta para o Marcão se ele já passou por isso. Passar a noite inteira e não pescou nada. Só que ele vivia daquilo ali. Ele não tinha uma outra profissão. Ele precisava levar o peixe para casa. O peixe que ia alimentar a esposa, porque ele tinha sogra, né? Então tinha esposa, filhos, a sogra. E eu fico imaginando Pedro voltando para casa naquela frustração. Aí chega alguns adolescentes. Adolescente é uma benção, irmão. Adolescente, né? Adolescente, eu tenho, né, meu filho lá em casa, ele é especialista nisso. E aí o Pedro chega na praia, vê um grupo de adolescentes, aquela galera. E aí, Pedrão, o que você pegou hoje? Sai daqui, menino, sai. Não peguei nada, sai. E aí, Pedrão não pegou nada. Aí fizeram até um rap lá para ele, no meio da praia. O Pedro nervoso, irritado, né? Ele já estava pensando o que ele ia responder para a sogra dele, quando a sogra falou assim: ei, Pedrinho, o que você pegou hoje? Vou fazer a comida. E estava tenso, estava nervoso, frustrado, cansado, desanimado, querendo pegar né? Porque quando Jesus foi preso, quem pegou uma espada, meu irmão, e foi lá cortar a orelha do outro? Foi quem? O Pedro. Então Pedro, sem pescar nada, ele devia sim, não estar com cara de bons amigos. E aí nós vamos entrar no texto agora que você sabe o contexto, nós vamos entender o texto. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 7. Versículo 1, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, irmãos, coisa tremenda. A multidão, ela busca Jesus para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago, quem viu? Jesus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro, o Simão, o frustrado, o nervoso, estava irritado, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus estava no barco de quem, irmãos? De Pedro. Olha aí. Tendo acabado de falar com a multidão, pregado a palavra, Jesus volta para Pedro e disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5. Simão respondeu:
mestre, eu sei que o senhor é carpinteiro, o senhor entende de carpintaria, o senhor é rabino. Mestre, eu sou pescador, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas... Isso faz toda a diferença agora, meu irmão. Mas, porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais, Pedro e a equipe, fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, provavelmente Pedro, Tiago e João, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Que palavra, irmão! Que história maravilhosa. O homem que estava numa manhã, numa madrugada, numa grande frustração, ele sai da grande frustração para um grande milagre. E Deus quer nos ensinar exatamente com Pedro. O que eu faço? O que eu tenho que colocar em prática na minha vida para vencer frustração e experimentar milagres? E a primeira atitude é essa. Está lá no versículo 2. Lavar as redes. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam fazendo o que, irmãos? Vocês não tomaram café hoje, irmão. O que eles estavam fazendo? Lavando as suas redes. Queridão, presta atenção. Ele passou a noite inteira, não pegou nada. Ele poderia voltar para casa e falar assim, deixa essas redes aí. Eu estou frustrado, estou desanimado. Quando Pedro decide lavar as redes, presta atenção nisso, irmão. Talvez você está vivendo uma grande frustração na sua vida. Talvez, meu irmão, você não está pegando peixe nenhum na sua vida. Nós precisamos aprender com Pedro. Se eu quero vencer frustração e experimentar milagres, a primeira coisa, eu preciso lavar a rede. Quando ele lava a rede, ele está dizendo para mim, para você, o seguinte, olha que coisa profunda. Hoje eu não peguei peixe, mas amanhã é outro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não peguei peixe hoje, mas eu vou lavar minha rede, porque o meu Deus é fiel. Se eu não peguei hoje, tem algum propósito, mas amanhã eu vou pegar peixe. Irmão, é desse jeito. Se não deu hoje, meu irmão, amanhã o Senhor está sobre a sua vida. Creia nisso. Mas eu preciso decidir lavar a rede, que eu preciso deixar minha rede pronta para quando vir a pescaria. E aí, fazendo uma analogia com a nossa vida, todos nós temos uma rede, irmãos. A nossa vida é uma rede, uma grande rede. Nós somos aqui, talvez, pescadores dessa vida. E Deus nos dá a nossa rede para nós pescarmos. Uns pescam algumas coisas, outros pescam outras, mas todos nós, de uma forma ou de outra, somos pescadores. E o que nós precisamos entender é o seguinte, que quando Pedro decide lavar a rede, olha outra coisa muito profunda. Quando Pedro decide lavar a rede, é porque ele não pegou peixe. E se ele decide lavar a rede, é porque ele não pegou peixe, ele pegou lixo. Aí que tal? Trazendo para o rio do Pantanal, que o Marcão pesca muito lá, os nossos rios às vezes tem lá garrafa PET, copo de plástico, garrafa descartável, pneu, irmãos, roupa, lixo nos nossos rios. E os pescadores, em vez de pegar peixe, estão pegando os rios. Trazendo isso para a nossa vida, presta atenção nisso. Se eu não pego peixe, eu estou pegando lixo. E que tipo de lixo que eu tenho pego na minha vida? Nós estamos no Dia dos Pais. Irmão, todo pastor, se você perguntar para ele, ele sabe de pelo menos uma história de um atendimento pastoral, de pais, de filhos, que durante muitos anos guardaram mágoas dos seus pais. São lixos que são guardados na alma, que ficam ali estufados, apodrecendo, 5, 10, 15, 20.
Já atendi uma avó, onde ela virou para mim e falou assim, quando eu tinha 10 anos, meu irmão, uma senhora de quase 70, quando eu tinha 10 anos, minha mãe virou para mim e disse, quando você crescer, você não vai dar nada na vida. E aí não vou poder falar o palavrão que a mãe falou para ela. Mas assim, tipo, burra. E ela guardou aquilo. Décadas, lixo, guardado no coração. Fazendo uma propaganda aqui do Seminário Veredas, meu irmão. O Seminário Veredas nada mais é do que um momento onde eu vou parar na presença de Deus, buscar o Espírito Santo, para o Espírito Santo mostrar lixos que estão na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você, mas eu sou um motorista assim que às vezes eu passo alguns apertos com o tal do ponto cego do carro. Você já passou por isso? Estou assim parado lá na rua, paro, olho para um lado, olho para o outro, vou avançar, de repente vem aquela moto, de onde vem essa moto? Meu Deus do céu! William, ela estava ali no ponto cego, na barra lateral do carro ali. Aí você freia assim e fala, meu Deus, olha, atropelar esse motoqueiro. Irmão, todos nós temos pontos cegos, áreas da nossa vida, que a esposa fala assim, William, já cansei de falar para você. E a esposa é especialista nisso, irmão. Quem tem esposa que é especialista em falar isso? É especialista, irmão, elas são demais. Mas nós temos nossos pontos cegos. E aí eu tenho que recorrer à ajuda do salmista. Onde o salmista diz, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está nos ensinando? Senhor, eu preciso lavar minhas redes, mas eu não consigo sozinho, eu preciso de uma ação sobrenatural do Espírito. Por isso, o Espírito Santo me mostrar onde estão esses pontos cegos, onde estão esses lixos. Irmão, seja forte agora, hein? Se Pedro não tivesse lavado a rede, ele não teria experimentado o milagre. Muitas vezes nós não temos experimentado milagres na nossa vida porque a rede está suja. Se a rede de Pedro tivesse suja, ele não ia pescar a grande pesca, irmão. Eu preciso, nessa noite, permitir que o Espírito Santo sonde meu coração e ver se há em mim algum caminho mau. Porque eu preciso estar com a minha rede pronta para quando o milagre chegar. Se eu não pego peixe, eu pego lixo. E lixo, irmão, lixo acaba com a nossa vida. O lixo, meu irmão, o lixo pode ser o lixo da mágoa, do ressentimento, da amargura, da incredulidade. Tem pessoas, meu irmão, que estão vacinados pelo lixo da incredulidade. Você fala, irmão, vai dar certo. Vai não, irmão. Você não sabe como que é a minha vida. E o lixo da murmuração, irmão, o lixo da murmuração, ele reclama de tudo. Estava sem chover, tantos dias aqui em Campo Grande que não chove. Choveu esse dia. Agora choveu demais. Aí a mulher faz um arroz com feijão com ele, só tem arroz e feijão nessa casa. Aí faz um macarrão, só tem macarrão nessa casa. Pelo amor de Deus, irmão. O dia que ela fala assim, vai para a cozinha, tu vai ver. Vai ver, irmão. O dia que ela vai falar assim, se vira. Ei. Que lixo, irmão. Você está guardando aí dentro? Que lixo o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. Para trabalhar na nossa vida. O lixo da falta de alegria, hein? Dói essa, hein, irmão? A vida dele é sempre cinza. Nunca está bom demais. O lixo da falta de alegria. O lixo dos pensamentos e palavras de derrota. Eu não sei se você lembra, o Juari deve lembrar disso aí. O Juari, assim, uma pessoa que bastante experiente, mas tinha um desenho, irmão. Rodrigo acho que lembra disso aí também. De um desenho de uma hiena, har, você lembra disso aí? Olha lá, já tem gente rindo, porque sabe que, né? Sabe desse desenho, né? O har. Ele passava por algumas situações, ele fala assim, Lipe, eu não
falei para você que não ia dar certo, Lipe. Tem gente, irmão, que são verdadeiras hienas. Está tudo ruim, reclamando. Lixo guardado. O pastor Yuri pregou aqui no Tadel domingo passado, fazendo um paralelo com as duas mensagens, como se fosse chocando ovos de serpente, é guardar lixos em nosso coração, em nossa alma. Agora olha aqui, meu irmão, Deus não fez você para guardar lixo na sua rede em nome de Jesus. Deus nos trouxe aqui nessa noite para fazer uma limpeza no nosso coração, tirar toda a sujeira. E a nossa rede precisa estar muito limpa, porque o milagre vai chegar em nome de Jesus. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso lavar minha rede, porque o meu milagre vai chegar. E quando o meu milagre chegar, minha rede precisa estar bem limpa, porque vai ter muito peixe na minha vida, na minha casa, na sua família, em nome de Jesus. Por isso essa igreja precisa ser uma igreja santa, consagrada, cheia do Espírito. Rede limpa, casa limpa, casamento limpo, trabalho limpo, meu irmão, célula limpa. Nossa vida precisa estar limpa na presença do Senhor. Vestes brancas na presença do Senhor. Lixos que não podem estar mais na nossa rede. Quando você olha para a Bíblia, meu irmão, há alguns personagens que lavaram as suas redes. Você pega o filho pródigo. O filho pródigo, meu irmão, foi comer comida dos porcos, e o dono dos porcos falou: você não vai comer essa comida, nem comida de porco ele podia comer, lá no fundo do poço. Aí lembrou da casa do pai dele, e a Bíblia diz que ele teve a seguinte experiência: caindo em si, ele viu a pobreza que ele estava, ele lembrou da casa do pai. Você olha para o texto de Isaías. Isaías viu a glória do Senhor, Isaías capítulo 6, viu os anjos do Senhor dizendo: santo, 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 viu a majestade do Senhor. E quando ele viu a majestade do Senhor, aí ele foi lavar a rede, ele caiu em si, ele falou assim: ai de mim, meu Deus, quem sou eu para ver tanta coisa dessa? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Escuta isso que eu vou dizer para você. Quanto mais você busca intimidade com Deus, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você se aproxima do trono da graça, mais, abre aspas aqui, luz do Senhor, revelando toda a sujeira da nossa rede. Muitas vezes nós não percebemos a sujeira da nossa rede, porque nós estamos muito longe de Deus. Isaías, ele não percebia a sujeira que ele estava metido, mas quando ele viu a glória, ele se aproximou do trono da graça. A primeira coisa que foi revelar o pecado dele. E ele falou assim: ai de mim. Você pega outros textos, como Jonas. Deus falou para ele para um lado, ele foi para o outro. E Jonas, quando estava na barriga do peixe, no ventre da baleia, ele se arrependeu. Irmão, fica bravo comigo não, tá? Mas você não precisa chegar na barriga do peixe para você lavar a tua rede. É hoje, é o dia de nós começarmos a lavar a nossa rede todo dia. No texto que o Valdir estava lendo, em 1 Coríntios ali, fala, os versículos posteriores, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e participa da ceia. Tem gente que só lava a rede, meu irmão, no dia da ceia. Aí ele vem aqui, aí ele faz uma concentração: Senhor amado, quero revelar agora todos os meus pecados, toda a minha rede. Uma vez por mês, irmão. O ideal é nós fazermos isso todo dia, antes de dormir, antes de dizer: Senhor, obrigado, vamos fazer um balanço, como é que foi a nossa vida. Se nós fazermos isso, meu irmão, nós vamos ficar com a nossa rede limpa todo dia. Todo dia, irmão. É dia de ficar com a rede limpa, com a vida limpa. Porque quem fica com a rede limpa, meu irmão, vai receber do Senhor o milagre no tempo certo, em nome de Jesus. Olha para essa cruz aí, meu irmão. O teu Jesus morreu lá na cruz do Calvário, e pelas pisaduras dele, toda a dor, toda a cura, a libertação, meu irmão. E nós precisamos fazer como Pedro, chegar com transparência e sinceridade na presença dele. Pedro chegou e falou: Senhor,
eu passei a noite inteira, eu não peguei nada. E nessa noite é noite de nós chegarmos diante da cruz e colocar diante dele toda frustração. Toda frustração, colocar aqui na cruz. Você entende isso, meu irmão? Quem está entendendo, meu irmão, levanta a mão. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Ei, Deus não quer que você saia por aquela porta daqui a alguns minutos com essa frustração. Deus não quer, meu irmão, que você saia dessa porta daqui a alguns minutos com essa dor. Você tem a cruz de Cristo para lançar sobre ele toda essa dor, toda essa angústia. E Deus vai curar do teu coração, meu irmão, toda a frustração, em nome de Jesus. Amém? Entre a frustração e o milagre, meu irmão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lavar as redes. A segunda coisa, meu irmão, eu preciso obedecer a palavra. Obedecer, meu irmão, quando está tudo bem, quando você está com dinheiro, quando você está com saúde. Obedecer, meu irmão, quando você está sendo um dos melhores momentos da sua vida, é muito tranquilo. O problema é obedecer quando você está frustrado. O problema é quando você precisa obedecer, quando você está cansado. Obedecer, meu irmão, quando você já fez aquilo ali, mas de novo, Senhor, eu já passei a noite inteira e não peguei nada. Meu irmão, a marca principal do discípulo do Senhor Jesus é a obediência. E Pedro decidiu obedecer. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. E Pedro vira para ele e diz, mas é porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Meu irmão, olha para esse púlpito aqui, ó. Olha aqui. Esse púlpito aqui, ele segura esse iPad. Se não existisse esse iPad, se não existisse esse púlpito, eu teria que ficar segurando esse iPad aqui todo o tempo. Presta atenção no que eu vou dizer. Na Almeida, Pedro diz, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Escuta isso, meu irmão. Eu preciso me mover, eu preciso viver, eu preciso caminhar, eu preciso avançar sobre a palavra do Senhor. Entende isso? A obediência, meu irmão, é um ato de fé também. Quando você obedece a Deus, você está dizendo, Senhor, eu vou obedecer porque eu creio na tua palavra. Quando eu obedeço a Deus, eu falo, Senhor, eu obedeço porque é o Senhor que está dizendo. Então, meu irmão, é aqui, ó, sobre a palavra que eu preciso andar. Eu estava sentado ali, mais ou menos, onde estão aqueles irmãos ali, o churrasqueiro lá, o irmão de camiseta preta ali, o churrasqueiro. 2004, maio de 2004, eu tinha acabado de ser desligado de uma indústria farmacêutica, recebi uma proposta para voltar para a indústria farmacêutica, sabe, beleza, estou com a vida tranquila, aí surge uma outra proposta, uma outra empresa, eu falei, meu Deus, isso aí não é da tua parte não, eu quero continuar na indústria farmacêutica, já conheço o assunto, já sei como é que trabalha, vou para a indústria farmacêutica, e outra proposta era excelente, mas eu não queria saber. E aí uma pessoa usada por Deus falou assim, William, coloca isso em oração, decide assim não. E aí eu vim para a igreja, sentei ali onde ele está sentado, 2004, você que é bom de geografia, são quantos anos? 2004 para 2018? 14 anos, você que é bom de geografia, os caras bons de geografia sempre acertam. E aí, irmão, sentado ali na hora do louvor, eu falei, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos essa decisão. Irmão, como 1 mais 1 é igual a 2, o Espírito Santo falou para mim claramente, falou, William, eu não quero mais você na indústria farmacêutica, eu quero você nessa empresa. Irmão, foram os melhores anos profissionais que eu vivi na minha vida. Que um gerente meu, na reunião de avaliação, falou assim, William, eu vou te levar porque precisa te levar, mas você nem precisava ir para lá. Precisamos obedecer a palavra, irmão. Precisamos obedecer aonde que Deus está querendo nos conduzir. O texto diz que Jesus chega para Pedro e fala assim, lança a rede às águas profundas. Agora, ei, vou te pegar, vou fazer uma pergunta, vou deixar você encabulado. Mas você precisa refletir sobre isso. Jesus falou para Pedro ir para as águas profundas. E Pedro obedeceu e foi. Agora, irmão, quais são as águas profundas que Deus tem te mandado ir? Você sabe?
A maior parte da igreja, irmão, caminha como um barco que não sabe para onde vem, nem para onde vai. Só trabalha, estuda e começa tudo de novo, não sabe o que está fazendo nessa vida. Nós precisamos viver com base num direcionamento do Espírito Santo. Eu preciso viver, me mover, meu irmão, com base num direcionamento claro que Deus tem para a minha vida. Senão, meu irmão, eu fico como um barco num grande oceano, que eu sou jogado para um lado, jogado para um outro, e vou para um lado, vou para o outro, e não sei aonde que eu devo chegar. Queridão, se eu quero sair da frustração e viver milagre, primeira coisa, eu preciso lavar as redes. Segundo, eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso ter intimidade com Deus para ouvir a palavra. Eu preciso ter fé para obedecer a palavra. Eu preciso, meu irmão, ter intimidade para entender quais são as águas profundas que Deus tem para a minha vida. Porque se eu não tenho um direcionamento como esse, meu irmão, eu vou viver a minha vida 10, 20, 30, 50, 60 anos aqui na igreja, sem viver exatamente o centro da vontade de Deus, e o pior, não vivendo os sonhos de Deus que Ele tem para a minha vida. Deus te levantou para você caminhar, meu irmão, debaixo dos sonhos dEle. Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem projetos para você, Deus tem planos maravilhosos para você, meu irmão, e o que Deus está te levando, trazendo você nessa noite, meu irmão, para você sair para um novo patamar, um patamar, meu irmão, onde você vai lavar as redes, e vai dizer para Ele: Pai, eu quero viver debaixo da Tua palavra, fala comigo. Fala. Irmão. Queridão, voltando na história, alguns anos antes, nessa indústria farmacêutica que eu trabalhei, eu fui participar de um processo de promoção. E eu viajei para uma determinada cidade. E lá ia ser um treinamento, ia ser uma semana de reunião. E na chegada nessa cidade, a empresa pagava tudo para nós, eu fiquei num hotel. Na hora que eu cheguei no hotel, fazendo a ficha, tinha do lado assim, meu irmão, uma miss, uma mulher assim, extremamente bem vestida. E aqui ele falou assim, eu pensei, isso é coisa estranha. Em hotel não tem pessoas assim tão bem vestidas. Subi para o meu quarto, passou 2 minutos eu arrumando minhas coisas, o telefone toca, era aquela menina. E ela vira para mim, se apresenta e fala assim: olha, eu quero ter uma noite de prazer com você. Longe de casa, ninguém está vendo. E aí? Pela graça, pela maravilhosa graça, eu falei: minha filha, não sou disso não, sou bem casado, sou homem de Deus, isso não serve para mim, olha, Deus te abençoe, sai dessa vida. Irmão, depois eu fui descobrir que era uma pegadinha para aqueles que iam participar da reunião. A empresa estava fazendo uma pegadinha. E quem caiu na pegadinha dela não foi promovido. Obedeça a palavra, irmão. Obedeça a palavra. Ei, quando você obedece a palavra, você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. A bênção corre atrás do servo fiel, irmão. Então, querido, obedece e arrisca a palavra. Se a palavra é, meu irmão, a palavra, o Senhor Jesus falou assim: nem olha para a mulher. Se você já olhar com um olhar de cobiça, você já adulterou com ela. Se você já pensar e ter uma ira no teu coração, você já matou o teu irmão. Queridão, para sair da frustração e viver o milagre, eu preciso lavar minhas redes. E eu preciso obedecer a palavra. E o terceiro e último para nós orarmos. Olha que coisa interessante. Quando pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais dos seus companheiros do outro barco, para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Entre a frustração e o milagre. Entenda isso, eu preciso lavar, eu preciso obedecer, e chega o milagre. Quando chega o milagre, irmão, a bênção era tão grande na vida de Pedro, era tanto peixe, que ele chamou os amigos para compartilhar o milagre dele.
Mas hoje em dia, irmãos, o milagre chega e a gente fica quieto. E se é um milagre financeiro, que no caso aqui era um milagre financeiro, que era peixe, era igual dinheiro para Pedro, ele poderia ter ficado quieto e falado assim, não, ó, bolso só para mim, é só eu que estou dando um duro danado, eu que tenho que pagar minhas contas, eu que sustento minha sogra só para mim. Ele chamou os amigos, tem peixe para todo mundo. Quando o milagre chega, a bênção é tão grande que ela escorre. O pastor Valdir falou o seguinte, no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando chega a bênção do Senhor, ela transborda, ela mata a minha fome, ela resolve o meu problema e ela vai abençoando o irmão que está do lado. E eu creio, irmãos, se tivesse ali 5 barcos seriam todos cheios de peixe. Se tivesse 10 barcos, todos os 10 barcos. Se toda a comunidade de barcos da Galileia tivesse sido chamado por Pedro ali, meu irmão, teria suprido o peixe para todo mundo. Quando Deus envia a bênção, meu irmão, resolve o meu, o seu, problema de todo mundo. Nós precisamos entender isso. A bênção do Senhor, meu irmão, ela não acrescenta dores. E quando chegou, irmão, nós temos, em relação a compartilhar o milagre, 2 coisas. A primeira é testemunhar. Às vezes você recebe um milagre, meu irmão, e você fica de boca quieta, boca calada. Você tem que compartilhar esse milagre que você está recebendo. Compartilhar, porque quando você compartilha, se tem uma coisa que alimenta a fé do é o testemunho. Irmão, você vai na célula, aí você ouve um testemunho de milagre, você fala assim, meu Deus, se aconteceu isso na vida do Valdir, vai acontecer na minha também. Então, o compartilhamento do milagre, meu irmão, alimenta a fé. Mas às vezes, meu irmão, Deus te abençoa financeiramente, que você vai ter condições de abençoar muitas outras pessoas. E quando, escuta isso que eu vou dizer para você. E quando você tem esse coração generoso, aí que Deus te dá e dá muito mais, porque sabe que o teu coração não está nessas coisas materiais. Quantas vezes eu vi o Domício falando assim, não, eu ganhei uma camisa, varão, ganhei essa camisa aqui, então eu estou tirando essa aqui, quase não usei, pega para você, varão. Da mesma maneira que eu recebo, eu preciso dar. E para nós terminarmos, meu irmão, você achou que foi um milagre tremendo? Foi um milagre tremendo? Você pode aplaudir o Senhor por um milagre tremendo? Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, só que esse não era o maior milagre. Numa noite Pedro não pescou nada, no dia seguinte fez a maior pesca da vida. Sua maior experiência pode vir depois da sua maior frustração? Tente de novo. Pastor T.J. Jakes, você enfrenta a sua maior oposição quando está mais próximo do seu maior milagre. Não desista, irmão. Entre a frustração e o milagre, Deus vai trabalhando na nossa vida. Mas o maior milagre não foi o peixe. Cadê os pescadores aqui? Cadê os pescadores aí? Pescador, para pescaria precisa de isca, não é isso? Uma boa isca pode dar uma boa pescaria. Tudo isso que aconteceu com Pedro foi uma isca. Era o peixe que Jesus queria pescar. Olha lá. O verdadeiro milagre está aí. Pedro estava lá na praia catando os peixes. Num misto de alegria e pavor. Quanto peixe? Nunca pesquei tanto peixe. Que coisa. Estou apavorado, estou feliz, estou apavorado. E Jesus se aproxima dele e disse, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você sabe por quê, irmão? Escuta isso. Ei, o maior milagre não foi o peixe. O maior milagre é ter o teu nome escrito no livro da vida. O maior milagre que você pode receber na sua vida, na minha vida, é a salvação. É o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário. Por mim, por você. Nada nessa terra, nenhum milagre dessa terra se compara, meu irmão, o dia que o Senhor Jesus nos levará para estarmos com Ele para sempre na mansão celestial, andando em ruas de ouro, lá na Jerusalém. Esse é o maior milagre. Agora Deus quer fazer esse milagre
Você precisa compartilhar esse milagre. Não basta só eu ter o meu nome escrito no livro da vida, o passaporte da salvação guardado lá no cofre, irmão. Jesus nessa noite não quer apenas frustração. Jesus não quer apenas só derramar o milagre na tua vida. Ei, Jesus quer transformar eu e você num pescador de vidas. Ele tira um homem de uma grande frustração. Ele lava as redes. Ele faz uma pesca muito. Ele compartilha o milagre. Aí Jesus chega para ele e fala assim: agora, Pedrão, você achou que isso aí era grande coisa? Eu vou fazer de você pescador de vidas. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Alguns anos depois, em Atos capítulo 2, Pedro prega a palavra. 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação dele. Aqui estava se cumprindo a profecia, o começo da profecia. E Pedro foi um dos homens mais usados na face da terra. Queridão, Deus não quer simplesmente resolver teu problema. Deus quer te dar um propósito para que você saia daqui nessa noite livre da tua frustração, mas sabendo que Deus quer transformar a sua vida num verdadeiro milagre. Que a sua vida, meu irmão, seja um verdadeiro milagre para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Você é o milagre do Senhor. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você, meu irmão, um pescador. Deus quer tratar a sua vida. Deus quer, meu irmão, que encher do Espírito Santo. Deus quer curar, meu irmão, suas feridas, quer. Mas Ele quer fazer de você, querido, um verdadeiro pescador de vidas. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Coloca o teu coração na presença dEle. Hoje é uma noite de cura. Isaías, ele foi curado. Quando ele viu a glória do Senhor, ele foi curado. A palavra do Senhor diz que um anjo saiu lá do altar com braços com uma tenaz e tocou na boca de Isaías e disse: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi retirada. Depois dessas coisas, eis que eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E aí Isaías levanta as mãos e diz: eis-me aqui, envia-me. Irmão, todo aquele que é curado pelo Espírito Santo, presta atenção nisso. Todo aquele que é curado por Deus, ele é curado para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Todo aquele que é salvo pelo Senhor Jesus, ele é salvo, meu irmão, para ser instrumento na vida de outras pessoas. Ah, querido, vamos ficar em pé. Continue buscando ao Senhor. Continue, meu irmão, derramando sua vida na presença dEle. Continue derramando sua vida. Eu quero chamar você, meu irmão, sai do teu lugar. Vem aqui na frente, vem dizer: Deus, eu quero sair da minha frustração, eu quero viver milagres na minha vida em nome de Jesus. Ah, irmão, sai do seu lugar, venha. Você está com a esposa, tá? Você está aí com o filho, você está aí, meu irmão, com a tua célula, venha. Fala: Senhor, eu não quero mais sair desse lugar, ó Deus, vivendo frustrações. Eu quero colocar toda a minha frustração na cruz. Eu quero colocar essa minha dor na cruz. Eu quero colocar essa mágoa, esse ressentimento. Sai do seu lugar, não tenha vergonha não, meu irmão. Venha, meu irmão, venha lavar suas redes, meu irmão, porque de redes limpas Deus vai derramar o milagre. Mas para que o milagre seja ministrado na minha vida, as minhas redes precisam estar limpas. Louvado seja o nome do Senhor. Saia, querido, venha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma noite de cura, uma noite de milagres. Deus quer fazer milagres na nossa vida, em nome de Jesus. Antes de eu falar, Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre mim. essa palavra que o Senhor depositou sobre nossa vida nessa noite, nós queremos, ó Pai, que ela possa transbordar em nosso coração, sobre a nossa vida, sobre as pessoas que o Senhor trará
esta semana, para que nós pudéssemos, ó Deus, abençoar e ajudá-las, ó Deus, a lançarem mais uma vez sobre a Tua voz os desafios que elas têm enfrentado diante de Ti. Elas possam, Senhor, em nome de Jesus, colher pela Tua graça aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Nós entendemos, Pai, que o Senhor queria a Pedro, e por meio da vida de Pedro, o Senhor deu a ele a missão, Senhor, de ser pescador de homens. Pai, mas antes dele ser um pescador de homens, ele foi um grande homem frustrado. E quando ele foi para a Tua palavra, sobre a Tua palavra, ele lançou a fé, ele lançou as redes, e o Senhor fez o milagre. Nessa noite nós chamamos aqui, Deus, como Pedro, os amigos, e como amigos, ó Deus, nós queremos que em nome de Jesus, a graça sobrenatural do Teu Espírito Santo inunde as nossas vidas de tal maneira que nós possamos transbordar de alegria, curados totalmente em Tua presença. Pai, quantas vezes nós viemos em Tua casa, doentes, enfermos, cabisbaixos, deprimidos, oprimidos em tantas ocasiões. Pai, nessa noite o Senhor nos convida mais uma vez a lançar a nossa rede, e nós lavamos a nossa alma diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não importa, Senhor, como nós nos estamos, às vezes frustrados, tão frustrados, mas quando o Senhor olha em direção, o Senhor nos sonda, nos vê, sabe, ó Deus, o que se passa dentro de nós, e o Senhor tem misericórdia e vem com Tua graça e faz superabundar dos Teus prodígios, dos Teus sinais, das Tuas maravilhas. Como o Senhor é um Deus maravilhoso, perdoador, grandioso, excelso, faça vir sobre a vida destes irmãos, ó Deus, a cura que eles precisam. A única coisa que nós Te pedimos, ó Pai, é que o Senhor venha e se assente em nosso barco, toma posse do nosso coração, esteja sentado, reinando sobre a nossa vida, porque quando o Senhor estiver na frente, ó Deus, no Teu lugar, em nosso coração, ocupando todo o espaço, nós sabemos que o Senhor nos enche, as nossas fraquezas caem, as nossas dores caem, o Senhor nos superabunda com a Tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus, que cada irmão receba a missão, que cada irmão receba da Tua graça, que cada irmão seja levantado assim como Pedro foi, e que se tornem aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Não adianta vir à Tua casa, ouvir a Tua palavra e não praticá-la. Nós queremos lavar as nossas redes, obedecer a Tua palavra, ir rumo ao Senhor, receber a missão e dizer para aquelas pessoas que há esperança em Jesus. Vamos lançar a palavra para o mundo e pescar vidas para Jesus. Queremos esta incumbência sobre nossa vida, porque o Senhor nos unge e o nosso cálice transborda. Por isso, Deus, cura essas vidas deste estado que elas se encontram, às vezes paralisados, às vezes como medíocres. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus tão bom. É errado nós não proclamarmos a Tua salvação no meio de Campo Grande. Usa-nos assim como o Senhor usou a Pedro, Pai. Dá-nos coragem, dá-nos ousadia, porque a gente já aprendeu que não é sobre a minha palavra, não é sobre a vida e a palavra do pastor William, Pai, é sobre o Teu comando que nós lançamos a nossa fé, e nós declaramos sobre as nossas famílias, sobre Campo Grande. Deus, é o Senhor quem dá a colheita, é o Senhor quem traz os peixes,
é o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem multiplica. Nós vamos apenas, Pai, obedecer, e o Senhor trará e entregará eles nas nossas mãos, porque é bênção que vem do céu, é o Senhor quem entrega. Abençoado sejam essas vidas, abençoado sejam suas famílias, abençoados sejam seus ministérios, abençoados sejam, Senhor, os seus chamados, abençoados sejam este povo que chama pelo teu nome. Nós oramos abençoando cada família, e em nome de Jesus, Pai, guardados pela palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo e que o amor de Deus Pai seja sobre a vida destes teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta-te como um guerreiro, levanta-te como um guerreiro, como vencedor, e lance a rede ao mar, meu querido, mais uma vez, em águas mais profundas. Vai na bênção e na paz do Senhor.